muita gente fala, o governo é populista. O que tem de populista numa medida dessa? Isso é medida de estadista. É conseguir enxergar além do imediatismo. É perceber que, pelo amor de Deus, todo mundo tem que pagar um pouco dessa conta. E o setor privado, aqueles 26% que estão paralisados, estão pagando a conta toda. E o funcionalismo público adquiriu imunidade financeira ao vírus. Isso é um verdadeiro absurdo. Augusto, então, para fechar esse assunto. Não, só uma dúvida que eu tenho. Se ninguém está comprando nada, o que adianta abrir concessionária de carro agora? Uma dúvida real minha, mas por mim eu posso passar para o segundo tema. Tem que girar a roda da economia, né, doutor? Cada um desse setor, o setor de concessionária. Bom, vamos lá. O setor de concessionária, já que você mencionou, tem mais de 315 mil empregos diretos e colaboradores trabalhando. Bem rápido. Não, doutor, é porque é o seguinte, uma coisa depende da outra. Né? As coisas, elas são interconectadas. A economia é extremamente dinâmica. Se você não abrir as portas do comércio, menos gente trabalha, gente desempregada, em alguns setores sim, é o caso da concessionária, por exemplo. Infelizmente, é o caso da concessionária, por exemplo. Que a economia voltasse a melhorar, mas agora não dá. Claro que dá. A gente não está nem no pico da pandemia. Claro que Debatedores. dá. Você sabe disso? Poxa, sabe. Estão falando sobre a concessionária, então vamos ao tema porque tem a ver, aí vocês entram com esse assunto. Vamos lá. A Prefeitura de São Paulo vai limitar a circulação de carros na cidade usando um rodízio ampliado. Carros com final de placa par poderão circular em dias pares, com final ímpar apenas nos dias ímpares. De acordo com o prefeito Bruno Covas, este elemento cara de pau. Essa é uma medida para tentar evitar o lockdown na cidade de São Paulo. Então, o nosso segundo tema de hoje é esse. A ampliação do rodízio melhora o isolamento ou aumenta o uso do transporte público? E com isso, mais aglomeração de pessoas? Bom, vamos lá, começando então com você, Augusto, agora, por favor. Bom, a pergunta ela é bastante clara, né? A aplicação do rodízio contribui para o isolamento ou a substituição de carros pelo transporte público geraria mais aglomeração? Portanto, teria, na verdade, um efeito contrário do que é pretendido. A resposta é bastante simples, eu não sei. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O que me preocupa, sinceramente, é que pode ser que sequer a Prefeitura de São Paulo tenha essa resposta exatamente fiel, exatamente certa. Me preocupa mais ainda, eu acho importante fazer essa observação aqui, é que no início da semana a Prefeitura de São Paulo propôs o bloqueio de algumas vias aqui de São Paulo com a intenção de aumentar o isolamento da população. A medida não durou nem um dia. Aí teve que ser revista pelo prefeito Bruno Covas, já que o trânsito que se formou nesses fechamentos que eles fizeram das vias impediu inclusive a locomoção de ambulâncias e de pessoas que trabalham em serviços essenciais. Nesse momento, os mais essenciais deles, obviamente, é dos profissionais de saúde. É natural que medidas administrativas possam ser revistas quando não dão certo. É até interessante que isso seja feito. O recuo da prefeitura foi bastante rápido, o que é bom, e mostra que o acompanhamento do acerto ou não na implementação dessas medidas é dinâmico e feito a partir do resultado e da análise prática delas. Por mais que governos e municípios estejam minimamente preparados para atuar em caso de calamidade, uma pandemia como essa é algo completamente fora da curva. Eu prefiro muito mais ver governantes tentando soluções para tratar um grave problema, mesmo que essas soluções tenham que ser revistas e adaptadas, do que governantes inertes diante de uma tragédia que já era anunciada e atualmente joga diariamente na nossa cara números e fatos tão tristes. Caio? Doutora, às vezes é melhor não fazer nada do que fazer a coisa errada. E eu te garanto uma coisa, vai haver um reflexo óbvio, né, dessa medida, que é o aumento do número de multas aqui em São Paulo. Mas pelo menos você não reputou essa medida do prefeito como uma medida heróica. Mas enfim, a pauta é esse rodízio na capital, só que é impossível não lembrar o espectador que hoje é uma data histórica, né, para o direito nacional. Nesse 7 de maio passou a vigorar o decreto inconstitucional do governo de São Paulo sobre a obrigatoriedade do uso de máscara. Seria uma medida elogiável, muito bem-vinda, ainda que bem tardia. Não fosse pelo fato da lei prever multas exorbitantes e até prisão para o cidadão que descumpra esse protocolo. Mas o que torna essa data histórica, digamos assim, para o direito, não é o desrespeito flagrante à Constituição inscrito aí nesse decreto mal redigido. É que esse é um marco para
para desobediência civil no Brasil. A desobediência civil ela foi teorizada pelo filósofo e ativista americano o Henry Thoreau, século XIX. É um conceito jurídico de direito de resistência, né? Então uma forma legítima de oposição frente a um Estado injusto. Então, diante de um governo arbitrário ou de uma legislação flagrantemente ilegal ou esdrúxula, o indivíduo ou a população tem o direito de desobedecer, por essa teoria, né? No caso do decreto, eu já chamei a atenção do espectador para o artigo 1º, né, inciso 2, a linha A, que diz o seguinte, né? Enquanto perdurar a medida de quarentena, fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção facial no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais. Pois bem, imprensa é atividade essencial. Estúdios são ambientes interiores de estabelecimentos que executam essas atividades. Logo, toda a imprensa, com base no Estado de São Paulo, deveria usar máscaras no estúdio. Apresentadores, comentaristas, nós, debatedores. Mas, considerando que nós seguimos aí protocolos rígidos de distanciamento social, essa medida se torna absolutamente desnecessária. Por isso, todos nós estamos desobedecendo esse dispositivo absurdo desse decreto inconstitucional. Eu me sinto muito orgulhoso de participar desse movimento velado em prol do bom senso e eu desafio o governador a nos multar e a nos prender. Né? Mas, da mesma forma, há várias outras situações excepcionais que não podem ser niveladas por um decreto autoritário que atropela direitos e garantias fundamentais. E, voltando aí à pauta, é muito precoce, né, avaliar se o rodízio terá efetividade ou não, né, nesse intuito de reduzir o fluxo de pessoas. Nesse sentido, eu concordo integralmente com o debatedor. Ou a gente não tem como saber se ele vai causar aglomerações maiores aí no transporte público, mas é mais uma decisão baseada no achismo, né? Eu acho difícil imaginar os técnicos da prefeitura se debruçando em torno disso e fazendo uma matemática criativa, mas vamos aguardar os resultados. Ao debate, Augusto e Caio. Caio, se você for preso, eu advogo para você, com o maior prazer, de graça, e fica tranquilo. É bom saber, doutor. Pode ficar absolutamente tranquilo. Bom, já se você for preso, eu não posso fazer muita coisa. O maior prazer em advogar por você, porque o direito de defesa é garantido a todos, culpados, inocentes, crimes graves, não crimes graves. Fica tranquilo em relação a isso. Bom, e é um prazer ter você como parceiro de desobediência civil, doutor. Vamos falar especificamente, voltar um pouco sobre o tema, porque eu trouxe alguns dados aqui que eu pesquisei para tentar entender um pouco na verdade, a estratégia da prefeitura. E eu até conversei com algumas pessoas da prefeitura para ver se eu conseguia entender o porquê dessa medida. Qual é o racional dessa medida? Por isso eu acho que tenho, na verdade, esperança que ela traga algum resultado positivo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ficou claro que muitas pessoas têm saído de carro nas ruas para atividades absolutamente não essenciais. Obviamente, você tem que ir no supermercado, você tem que ir à farmácia, e você tem um veículo, você sai com o seu veículo. Mas a sensação é que pessoas estavam saindo de carro, simplesmente, algumas até para passear, para sair de dentro de casa. Tá? E a expectativa da prefeitura, para vocês terem ideia, é com esse alargamento do rodízio, é retirar pelo menos 3,5 milhões de carros de circulação por dia. Se isso vai ter um reflexo negativo na aglomeração no transporte público, há um dado que leva a crer que não. Por quê? Porque 40% da frota está parada neste momento, então está ociosa. E 2/3 dessa circulação, ela se dá geralmente num raio de apenas 5 quilômetros em volta do seu ponto de origem. Então, com base nesses dados e com base nessa sensação, é que os técnicos da prefeitura entendem que sim, pode haver uma redução, um aumento, no isolamento com esse protocolo aí estendido do rodízio. Caio? Bom, eu acho essa questão do rodízio uma questão lateral, né, em termos de combate à pandemia, justamente porque é provável que, caso esses deslocamentos, né, e no caso desses deslocamentos serem por questão de necessidade, né, então para compras necessárias, ou mesmo para atividade laboral, né, o que a gente vai ter, obviamente, é o aumento de aglomerações, né, no transporte público. Isso certamente representa um retrocesso aí
para quem está tentando frear a curva de contágio da pandemia. Mas eu digo que é uma questão lateral porque assim, a minha preocupação hoje repousa muito mais nessa liberdade incontrolada, né, dos chefes dos poderes executivos, que agora viraram todos poderosos e governam por decretos autoritários. Eles também contratam, né, aí nesse regime de calamidade pública, eles contratam sem licitação. Eu já tive a oportunidade de trazer aqui para o espectador da CNN os questionamentos feitos por deputados estaduais corajosos da Assembleia Legislativa de São Paulo quanto aos valores pagos, né, em respiradores pelo governo de São Paulo. Isso em comparação com o governo de Minas Gerais, a gente está falando aí de mais de 130 mil reais de acréscimo por unidade, uma diferença de 200% no preço, que num primeiro momento é um pouco difícil de se justificar. Eu tomei conhecimento de uma matéria do jornalismo investigativo da Rede Record, que também apontou a aquisição de mais de 1 milhão de aventais de uma empresa completamente inapta a prestar esse serviço. A gente está falando de contratações aí na ordem de 14, 15 milhões de reais. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. E a gente fica imaginando quantas dessas contratações, tanto na área da saúde como em áreas não relacionadas, inclusive na área dos radares, né, já que a gente está falando de multa, né, de fiscalização eletrônica, e que a campanha, né, do atual governador, ex-prefeito de São Paulo, visava justamente combater a tal indústria da multa, e houve compra de radares aí nesse regime também que afasta a questão das licitações. Eu acho que o público e os parlamentares, os bons parlamentares, os parlamentares que não esqueceram da sua função precípua de fiscalizar o poder executivo, eles têm que prestar muita atenção nessas contratações sem licitação, e a imprensa deve ficar extremamente vigilante, porque essa situação da pandemia equivale a colocar raposa no galinheiro. Augusto? Sobre esse tema não, mas... Eu não ouvi. Então, argumentos finais. Argumentos finais já? Você falou baixinho? Sim. Você tem algo a dizer? Eu não tinha entendido. Não. Sobre esse tema não mais. Posso passar então, vamos lá. Argumentos finais, então. Começando com você, Caio, atentando para o tempo, os dois debatedores, por favor. Vamos retomar a primeira parte do nosso debate, né, sobre a visita do presidente, dos ministros, dos parlamentares ao STF. Como eu disse, isso foi uma visita claramente simbólica. Foi para sensibilizar, na verdade foi um chapalhão aos engravatados de Brasília, não apenas do tribunal. Estou falando de todas as elites aí do estamento burocrático que, de certa forma, operam o nosso país. Foi fundamental trazer gente de peso da indústria nacional alertando para o colapso iminente. Né? Então, não se deixe enganar, a morte de CNPJ vai refletir na morte de CPF. Isso é evidente, é uma realidade evidente. A gente tem que sopesar as questões e se esforçar muito. E esse agora é um esforço dos governadores e dos prefeitos. Né? Afinal de contas, como eu bem disse, o STF ele já cuidou, né, de quem que é o responsável nessa questão de competência concorrente. E eu vou além. Né? Eu vi uma tese muito interessante falando que cabe aos prefeitos determinar a abertura ou não de comércios em razão da natureza dos alvarás. Então tem muito prefeito aí refém de políticas estaduais que, na verdade, ele tem a prerrogativa de atuar sobre isso. Augusto, seus argumentos finais, por favor. Sim, eu acho que a visita surpresa, ela realmente foi simbólica. Mas o simbolismo dela, para mim, é completamente diferente do simbolismo que foi trazido aqui no debate. Me preocupa bastante essa visita, para ser bem honesto. Cada vez mais o tom está subindo. Nós precisamos, como sociedade, como cidadãos, ficarmos bastante atentos, porque às vezes esses avisos chegam tarde demais. Então, não vamos fechar os olhos para esses atos simbólicos. Obrigada, então, Augusto. Boa noite a você. Até amanhã. Obrigada, Caio. Até amanhã.